Boa noite. Vamos esperar a convidada. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Tudo bem? Finalmente. Finalmente. Eu ainda tenho uma certa. Ainda estou tateando, né? Feito criança, esse mundo das mídias, da internet. Eu gostaria de agradecer aqui, dar boa noite às pessoas que estão começando a entrar. Sejam bem-vindas. Isso. Bom, gente, essa é a Ana Cristina Andrade e ela é a nossa convidada de hoje para nossa live. Como vocês estão vendo no título, Nutrindo a Consciência com Filosofia e Poesia. Não é isso? Exato. Então vamos lá. Vamos lá. Olá, Cris. Acabou Boa de entrar. noite. Boa Boa noite. noite. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar Isso. para a gente começar. Boa noite. Obrigada. Bom, acho que a gente já pode ir começando, né? Aí, é com você. Estou aqui a seu comando e dispor. Ok. É, a gente vai falar. Sim, sim. A gente está fazendo esse projeto, que é o projeto Arautos da Consciência. Estou aqui no perfil do Arautos. Podem seguir, comentar, compartilhar. E eu vou deixar sempre o link do canal aqui para vocês acessarem, ok? E nosso projeto é um projeto que a gente fala. Aqui o link do canal. A gente fala sobre poesia, sobre consciência e como a poesia pode mexer com as pessoas, não é? E aí a gente teve a ideia de convidar a Ana, que é filósofa e poetisa, para participar com a gente e falar um pouco sobre isso. Como a filosofia e a poesia podem estar unidas, não é? Fala um pouquinho pra gente, Ana. Acho que a conexão dela tá um pouquinho fraca. Conseguindo me ouvir? Tá? Agora? Sim, sim, sim. Hum. Uhum. Eu acho que seria interessante, assim, um tom mais intimista, a gente começar falando, abordando um pouco como é que a gente chegou à poesia, como é que a gente, no meu caso, como eu cheguei à filosofia também, né? Talvez a gente consiga reconstituir um pouco dessa empatia, né? De naturezas, de características que há entre a poesia e a filosofia, mesmo como formas de acessar a nossa consciência, né? Como caminho de busca, de um encontro pela verdade, a nossa verdade, o nosso self, não é? E o que isso tem a ver também com a relação com a ideia de Deus, a ideia de uno, a ideia de perfeição, não é? Que seria para muitos a ideia de Deus, não é? Isso. E essa busca de perfeição está justamente referenciada a essa ideia de verdade. E chegar a essa ideia de verdade passa, do ponto de vista das artes, né, pela ideia de beleza. Né? Então, com a filosofia também vai compor e vai refletir sobre esse ideal de beleza,
para se falar de verdade, né? Da ideia de verdade, do ideal, né? Da concepção de verdade. E a gente sabe que isso tudo começou lá atrás com os gregos, né? Na antiga Grécia. Isso. Mas eu vou falar um pouquinho de como começou comigo, né? Como começou comigo. Então, a filosofia, ela veio primeiro na minha vida, antes da poesia, pelo menos naquilo que eu pude adentrar com consciência, né? Ela chegou se insinuando devagarinho, né? E através do meu pai, né? Meu pai, ele se preocupava muito com a questão da hiperatividade dos filhos, né? Então, ele tinha 5 filhos, né? Comigo, 5. E nós brincávamos muito naquela época, né? Eu nasci em 66, então a infância naquela época era bem diferente, né? Primeiro que eu não tive uma infância numa capital. Então, a minha infância foi uma infância vivida numa cidade de pequeno porte, onde tinha zonas rural, onde tinha muito verde, muita mata, muita possibilidade de ter contato com a natureza. E então, ele, para mim, prender um pouco, né, me tirar um pouco dessas peraltices, dessas coisas arriscadas que eu fazia, né, pela mata, e subir em árvore, e andar de bicicleta loucamente. Somos Então, ele duas. me deu. Então, ele me deu uma incumbência para mim aquietar, né, como se fosse uma espécie de, digamos, castigo, né, entre aspas, que foi me entregar livros de filosofia, né? Então, antes de 10 anos de idade, eu já comecei a ler filosofia, porque ele, de certo modo, me impunha aquilo. E eu fui me apaixonando pelaquilo, né? E um dos primeiros livros que eu me lembro que eu li foi o de Pascal, né? Um filósofo francês. E ele, uma das coisas que Pascal fala é que há, há razões, né, postas pelo coração que a própria razão desconhece. Né? Então, a filosofia foi entrando no meu coração sem eu nem entender por quê. Né? E ela foi adentrando. E aí ela veio e foi se somando depois com a poesia, já numa fase de adolescência. Sim. Então, quando eu chego na fase da adolescência, eu já tinha aquela bagagem, uma certa bagagem da filosofia desde os 10 anos, e a poesia chega como aquele espaço de liberdade que é oferecido para mim. Então, eu vejo a poesia muito assim, aquele espaço de liberdade, onde nós podemos manifestar os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e através da escrita, né? Sim. E aí eu vejo muito a poesia como oráculo, né? Uma espécie de oráculo. Né? E a filosofia também como uma espécie de oráculo. Só que a oráculo que a gente acessa pela razão, né? Pelo intelecto. E a poesia nós acessamos pelos sentimentos, pela percepção, pela intuição. Né? Então, são duas formas de manifestação da busca desse caminho de encontro com a verdade que nos leva a um estado de plenitude. Eu acho que todo intelectual, aquele que lidar com a construção de conhecimento, ele tem essa sensação de estar no comando de si. Né? Como René Descartes, né, o filósofo René Descartes, ele falava que penso, logo existo. Né? Então, ele se colocava como aquele que na sua existência, pleno de si mesmo, né? Pleno de si mesmo. E, ao mesmo tempo, ele coloca toda a humanidade no status, né? De humanidade da racionalidade, no plano da racionalidade. Então, ele vai resgatar em nós aquele humano no sentido universal, aquele que existe porque pensa. Né? E, nesse sentido, o filósofo, ele pensa com o coração, ele pensa com o filósofo não, o poeta, né? Ele pensa com o coração, ele pensa
ele pensa com a emoção, não é? E o filósofo, ele pensa com a razão. Então, construir essa ponte foi algo que os vários pensadores, os vários filósofos, alguns fizeram com uma defesa muito forte e de se autodeclarar mesmo um poeta filósofo, como Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa vai dizer que ele foi muito influenciado pela filosofia, né? E ele acha que a filosofia deveria ser escrita em forma de poesia, né? Então, veja, né, que defesa apaixonada desse Aham. filósofo, desse poeta pela filosofia, né? Então, eu acho que essa busca da perfeição é justamente por saber que a nossa existência ela tem esse caráter de finitude, né? E por ter esse caráter de finitude, tanto a poesia como a filosofia, ela busca o desejo de se eternizar nas coisas, né? Então, um poema é uma pegada da nossa alma, né? Assim Sim. como uma música, um quadro, né? Uma pintura, uma escultura, e uma obra filosófica, uma obra científica. A própria ideia de arte, né, tem um nome de musa. Musa quer dizer justamente arte ou ciência. Né? Na antiga Grécia, as 9 musas que eram filhas de Nememose, ou Memória, né? Filha de Aham. Mnemose e filha de Zeus. Né? Então, essas 9 musas, elas eram encarregadas de inspirar os humanos, né? Inspirar os humanos a criar, tanto no campo da ciência Que como legal. no campo das artes, né? Então, as musas, a musa, por exemplo, ligada à poesia é a Erato, né? Erato, e Erato quer dizer amável, né? Então, a poesia que nasce na Grécia Antiga, né? É aquela poesia lírica, quer dizer, a poesia que é cantada, ela é cantada, e ela era acompanhada por flauta e lira, daí o nome lírica, né? A poesia lírica. Aham. Então, a poesia lírica nasce justamente nesse momento, não é, histórico-cultural na Grécia. E os poetas antigos, como eles eram muito, eles trabalhavam com a oralidade ainda, né? A escrita não era algo popularizado, não era algo expandido da sociedade. Então, a escrita ela nasce como algo sagrado. Eu vou fazer só um parêntese aqui para falar de como, por exemplo, no mito de Tote, que o próprio Platão fala em Fedro, né? No livro dele, ele vai dizer que no mito de Tote, ali é instituído a necessidade da palavra escrita. E ela vem, então, inspirada de modo sagrado, ela vem inspirada pelo Deus Tote, né? De modo, então, sacralizado. E assim nasce a escrita. E a escrita, a gente sabe que na Antiga Grécia, ela tinha uma profundidade muito grande através dos hieróglifos, né? Que era uma escrita totalmente simbólica, né? Referenciada a imagens, a formas, mas existia uma escrita que era uma escrita mais cotidiana, que era usada para o comércio, para a administração pública, né? E aquela escrita sagrada que era os hieróglifos. Então, Muito legal. então a camada dos escribas, né? Aqueles que se dedicavam à escrita, eles se transformaram em uma classe social, praticamente, né? Porque eles Sim. detinham o poder do conhecimento da escrita que a população, no geral, não tinha, né? Então, a população ela é iletrada. Então, escrever era próprio
de uma condição muito especial, não é? Então, assim nasce a ideia da escrita, né, como algo sagrado, e os poetas eles vão chamar para si esse status para a poesia, não é? Já que a poesia era fala. A poesia não só era a arte da fala, era também cantada, né? Ela era Sim. cantada. E, nesse sentido, os poetas gregos, antigos, clássicos, eles vão reivindicar essa questão da poesia como algo sagrado. Como algo sagrado. Existiu Sim. muitos estudiosos falam que ele era uma lenda, que ele não existiu propriamente dito, não há uma biografia sobre ele, que é um poeta grego chamado Homero, não é? Ele diz, colocam a existência dele, a possível existência dele no século XVIII a.C., né? Mas não temos registros exatos, apenas o que sabemos é que ele era um chamado na Antiga Grécia de aedo. Aedo, na Antiga Grécia, eram aqueles cantores que narravam, em forma de poesias, acontecimentos épicos de guerras, batalhas, né, para o povo. Já que o povo não escrevia, não tinha escrita, não era algo realmente difundido. Então, ele cantava esses poemas, que eram verdadeiras narrativas de histórias, com instrumentos musicais, né, que eram acompanhados, no início, muito com um instrumento chamado formix, que era um instrumento bem antigo, na Antiga Grécia. E fala-se que Homero, ele era pobre e cego. E por conta disso, pelo seu trabalho, né, essa missão que ele tinha como aquele poeta itinerante, né, e de contador de histórias, então ele vagava pelas cidades gregas e era agraciado pelos anfitriões. Onde ele chegava, ele era recebido muito bem com água, com comida, né, e ele recebia faziam toda aquela recepção, e ele então proferia seus versos, né, contando aqueles feitos, né? É como se fosse assim aqueles que divulgam notícias, não é? Sim. De um lugar para outro. Só que ele fazia isso de forma poética, né? E ali aquelas lendas iam sendo construídas, não só dos feitos que ele narrava, mas ele mesmo como a lenda. Então, nessa época, foi justamente no período onde a região da helênica, né, toda a região, o território onde a população tinha descendência grega, né? E então essas regiões elas começaram a serem unificadas culturalmente, né? E falavam um idioma comum, que era o grego. Então era muito importante esse trabalho de Homero. E Homero, ele se destacou e ele simboliza até hoje, né, para quem estuda a cultura helênica antiga, né, ele simboliza essa identidade cultural e a unidade dos povos de idioma grego. Então ele era esse aedo, né, esse cantor-poeta, né, que narrava histórias. Ele escreveu vários poemas épicos, e os mais famosos são a Ilíada, né, e a Odisseia, onde tem aquela narrativa de Ulisses, né? Então, Ulisses foi aquele herói que saiu em batalha e ele sabia que ele ia enfrentar muitas dificuldades, né? Ele ia encontrar no caminho muitas dificuldades, muitas formas de desviá-lo do caminho, né? Então, ele, com a sua tripulação do seu navio, ele, ao passar em determinados lugares que contam-se as lendas, onde havia muitas sereias, né? Os famosos contos de sereia, né?
Então, ele, para evitar, né, que a sua tripulação, né, os marinheiros, se afogassem no mar, né, por conta dos cantos da sereia, eles, então, se amarrou, junto com a tripulação, no mastro do seu navio, para que ele pudesse passar todas as tempestades, né, e os cantos de sereia, sem se afogar, sem perder o seu norte, o seu caminho. Então, os poemas de Homero, ele vai resgatar essa questão da caminhada, da própria caminhada humana, né? Então, o que há muito de filosófico nos poemas épicos dele, né? Então, é a jornada mesmo do espírito humano, né? Sim. Que ele vai colocar. E Tem aí, algumas nesse perguntas. tem algumas perguntas. Desculpe interromper, tem algumas perguntas aqui nos comentários. Tem uma pergunta de Cristina de Ecri, que ela perguntou assim: o que pode ser feito nas escolas para resgatar a poesia na educação? O que você faz? Boa pergunta. Eu acho até que eu me incluo nessa e faço a minha meia-culpa, né? Porque eu pouco uso poesia na minha aula. Antes, quando eu comecei, nos anos que eu escrevia mais poesia, de vez em quando, enquanto os alunos estavam fazendo alguma atividade ou até avaliação, naquele momento que eu via que eles estavam lá compenetrados, né, nas atividades ali, avaliativas, eu escrevia alguma coisa, e logo depois no dia seguinte, inclusive, na aula, eu proferia, né, essa poesia para eles, mostrando, aí eu disse aí, ó, o momento do ócio, né, do sagrado ócio, né? Então, dos divinos ócios, como fala Platão, é o momento que você tem o espaço de você declarar o seu amor pelo que você gosta, né? Então, puxando até esse gancho aí, né? Eu acho que as escolas, sim, precisam fazer isso. Eu acho que até um pouco se faz nas aulas de arte, isso, né, é estimulado através do recurso da música, porque a letra das músicas tem muito de poético, né? A gente vê músicas belíssimas, né? Que são verdadeiros poemas, né? Então, então esse encontro entre aquilo que é filosófico em nós e aquilo que é poético em nós é justamente esse encontro amoroso, é o amor, né? É o amor que nos move, que nos dá sentido, né? Que nos dá norte na nossa jornada. Então, e Platão, na filosofia dele, ele vai dizer que o amor, ele nasce daquilo que é mais primário. Então, ele vai falar de níveis, formas, naturezas diferentes de amor. Não é? E ele vai dizer que o ser humano ele precisa vivenciar todas essas formas para que ele possa chegar à transcendência, ou seja, a um conceito superior e completo, e unindo, inclusive, todas as demais experiências passadas com o amor. Então, ele vai falar, por exemplo, de vários tipos de amor, e o primeiro seria o Eros, não é? O amor de Eros. Então, esse amor de Eros é o amor à beleza, justamente. Então, a arte é uma forma também, é um espelho para nós. A arte seria a própria ideia de beleza de nós mesmos, da nossa vida interior. Não é? Então, essa primeira experiência do amor que ele vai falar, o amor à beleza das formas, né? É aquele amor onde, através da perfeição das formas, se chega a outras formas de perfeição. O aperfeiçoamento das nossas virtudes, né? As várias virtudes que nós podemos cultivar, né? Como Aristóteles diz, que nós temos em potencial todas as virtudes. Então, qualquer um de nós podemos desenvolver nossa capacidade poética, certo? Quando nós olhamos uma realidade, e até uma flor, quando a gente olha para uma flor e a gente transcende o nosso olhar acima do puramente, não é?
físico que há naquela flor, a gente vai buscar as origens dela, né? Nossa, como Sim. aquela flor surgiu, não é? De um botão, de uma semente. Então, a grandeza que há no pequeno, não é? Tem um poeta do Pantanal que ele fala, o Manuel de Barros, ele fala que ele tem um olhar que é da pedagogia do chão, não é? Ou seja, ele vai buscar nas menores formas, naquilo que é mais insignificante, naquele besouro que está ali, naquela folhinha, o foco para construir a sua sensibilidade, a sua experiência poética. Então, Uhum. ele vai resgatar aquilo que é menor, né? Aquilo que é menor e para transcender, para mostrar que o menor e o maior estão no mesmo nível, estão no mesmo patamar, né? E então a ideia, o sentido, o sabor desse amor que está lá na obra O Banquete de Platão, ele vai falar dessas escalas de amor, começando pelo esse amor de Eros, e ele vai falar de um outro amor também que os gregos, né, outro nome que os gregos, os gregos antigos, eles davam vários nomes para o amor, cada um com uma natureza, uma função para o ser humano. Então, seria o amor de Maraque. O amor de Maraque seria aquele amor que você aplica às coisas que você faz. Então, escrever um poema, escrever poesias é um amor Maraque. É aquilo que você manifesta, é a sua doação, não é? Você está se doando numa ação, doação, né? Então, o ato de doar, você está doando ao mundo algo que é teu, que é da tua experiência, do teu sentir, não é? Então, o poeta, ele é generoso por natureza, não é? Então, é essa generosidade que a gente faz conosco mesmo, e colocar para fora aquilo que nós temos, não é? Uhum. para, para mostrar à sociedade o próprio espelho, né, que somos nós. Então, ele vai falar desse maraco com, por exemplo, pintar, costurar, cozinhar, fazer um Sim. poema, não É, é? Escrever. tem duas perguntas aqui para a gente responder. Derisângela perguntou como eram vistas as mulheres que queriam ser poetisas a partir dessa época ou não existiam. É complicado a situação das mulheres, porque como existiam funções muito particulares e rígidas das mulheres, no caso do teatro grego, não é? O teatro grego, os homens eram os atores, não tinham mulheres, né, atrizes. Então, os homens, eles faziam o papel das mulheres, eles se vestiam de mulheres, não é? Então, eu acho que era um exercício interessante, né? Porque numa sociedade, digamos que machista, né? A gente fala machista para os nossos padrões, né? Mas assim, estamos assumindo até o nosso etnocentrismo, né? Como seres contemporâneos históricos, né? Mas então eles não admitiam as mulheres, né? Em público dessa forma, né? Aham. Talvez. Então, as musas eram as responsáveis por inspirar os artistas, mas eram mulheres, né, as musas. Mas, enfim, Sim. as mulheres não podiam adentrar os palcos, né, eles não podiam. Então, elas eram representadas, literalmente, né, pelos homens vestidos de mulheres. Sim. Eu não Tem outra pergunta aqui que é se vamos recitar poesia, uma poesia sua e uma minha. sei. Vamos, e eu vou começar com uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, né? Que é um poeta muito caro a mim, também Cecília Meirelles, né? E eu Aham. adentrei a poesia, inclusive, através de Carlos Drummond de Andrade, pela a poesia crítica, existencial, a poesia que sente, que sofre, né? Que se doa e se dói pelas dores do mundo, não é?
E por que eu estou colocando isso? Porque só para fazer uma ponte entre Carlos Drummond e os estoicos, né? Os filósofos estoicos, né? Da antiga Grécia, no período do helenismo, né? Aquela efervescência toda, onde não existia só o estoicismo, existia o cinismo e o epicurismo, outras correntes, né? Filosóficas. E o estoicismo, ele era aquele misto de aceitação e reconhecimento de que o mundo ele é ordenado de determinado modo a partir de um todo, de um cosmos, e nós não podemos alterá-lo. Podemos Aham. vivê-lo da melhor forma a partir dos nossos potenciais, da nossa doação, né? E da nossa boa ação. Então, os estoicos, que hoje está tão em moda, né? Os estoicos, eles trabalhavam a ideia do sofrimento e, ao mesmo tempo, da esperança, né? E da aceitação. Então, eles falavam da resistência, de se resistir, de resistir ao desespero, não é? Então, é um sofrimento que era consciente, era racional, não é? Então, os estoicos, eles carregam, ou talvez os poetas carregam o estoicismo, não é? Nesse sentido, porque ele tem um reconhecimento de quem ele é e a aceitação das suas emoções, do medo que sente, da raiva que sente, do amor que sente, da paixão que sente, dos erros que comete. Então, o poeta, ele é aquele humilde e amante, ao mesmo tempo, de si mesmo e das coisas que ele vive, mesmo sendo coisas que são sofridas, não é? Então, eu vou colocar aqui esse poema de Drummond para mostrar como ele manifesta o amor, esse amor fati, né? Que Nietzsche vai falar, o amor fati seria o amor ao destino, que é justamente o que o estoicismo reconhece, né? E Nietzsche, ele é muito influenciado pelo estoicismo, né? Então ele vai falar desse amor fati, que seria o amor ao destino. Os filósofos, eles Aham. têm essa reflexão sobre o destino, tal qual os poetas também, né? Qual o destino do sofrimento? Qual o destino do amor? Seja ele por algo, por alguém, né? Ou por si mesmo, né? E então, esse poema dele chama-se Carrego Comigo. É um poema bem longo, mas eu acho que vale muito a pena ser lido. Eu li esse poema quando eu era uma jovenzinha ainda, né? E me marcou muito, porque traz aqui uma série de aspectos, inclusive aspecto de crítica social, Sim. de ideologias, né? Da situação de poder, né? De relações de poder e dominação de uns sobre os outros, do mundo em si, né? Do sofrimento do mundo. Mas ele não diz isso claramente. Fica tudo subtendido, né? Na linguagem do poeta, nas palavras dele. Eu vou falar para vocês. Poema Carrego Comigo. Carrego comigo há dezenas de anos, há dezenas de anos. Onde o encontrei, se foi um presente ou se foi furtado. Se os anjos desceram trazendo-o nas mãos, se boiava no rio, se pairava no ar. Não ouso entreabri-lo, que coisa contém, ou se algo contém, nunca saberei. Como poderia tentar esse gesto? O embrulho é tão frio e também tão quente. Ele arde nas mãos. É doce ao meu tato. Pronto, me fascina e me deixa triste. Guardar um segredo em si e consigo.
não querer sabê-lo ou querer demais, guardar um segredo de seus próprios olhos por baixo do sono, atrás da lembrança. A boca experiente saúda os amigos, mão aperta a mão, peito se dilata. Vem do mar o apelo, vem das coisas, dos gestos. O mundo te chama. Carlos, não respondes? Quero responder. A sua infinita vai além do mar. Quero caminhar, mas o embrulho pesa. Vem a tentação de pegá-lo e jogá-lo ao fundo da primeira vala. Ou talvez queimá-lo. Cinzas se dispersam e não fica sobra sequer, nem remorso. Ai, fardo sutil, que antes me carregas do que és carregado. Para onde me levas? Por que não me dizes a palavra dura oculta em teu seio? Carga intolerável? Seguir-te submisso por tanto caminho, sem saber de ti, senão que te sigo, e agora te abrisses e te revelasses, mesmo em forma de erro, que alívio seria. Mas ficas fechado, carrego-te à noite, se vou para o baile, de manhã te levo, para a escura fábrica de negro subúrbio. És, de fato, amigo, secreto e evidente. Perdeste seria perder-me a mim próprio. Sou um homem livre, mas levo uma coisa, não sei o que seja. Eu não a escolhi, jamais a fitei, mas levo uma coisa. Não estou vazio, não estou sozinho, mas anda comigo algo indescritível. Né? Então, a gente percebe... Linda poesia, né? Muito boa. Linda, né? Então, Carlos Drummond, ele vai se expressar nesse poema essa inquietude, né, com aquilo que está oculto, né? E os filósofos, ele tem justamente essa característica, né, de buscar compreender e desvelar o oculto das coisas, não é? Então, esse é o grande barato da filosofia, e a poética, ela traz esse, digamos, esse desvelamento e também esse desejo de desvelar, né? Esse desejo de desvelar através da beleza das palavras, né? Desse encantamento que aqueles poetas gregos antigos vão reivindicar como um encantamento sagrado, né? Como aquilo que é um espaço sagrado. Então, aquilo que um ator faz no palco, ele jamais faria na vida cotidiana, né? Mas no palco ele tem essa legitimidade. A arte dá ao poeta aquilo que se chama de licença poética, né? Então, por exemplo, um literato, um escritor, um intelectual, ele não pode cometer erros gramaticais, né? No idioma dele, mas o poeta, ele pode brincar com as palavras, né? Ele pode desnudar as palavras e revestir ela de outros sentidos, não é? Brincar com elas. Não é? Sim. E a gente vê como se brinca, né, com vários gêneros de poesia, né? Como o poeta ele tem uma intimidade com a palavra ao ponto de brincar com ela, de desnudar ela, de revestir ela de tantos sentidos outros. Não é? Então, essa... Tanto a filosofia como a poesia tem essa capacidade de abstrair da realidade concreta para realizar esse todo. Não é? A filosofia, através da teoria, da proposição, da tese, não é? Da racionalidade, e a poesia
através desse encantamento das palavras, através da possibilidade de manipular as palavras em seus sentidos, não é? Sim. É, Agora eu vou ler uma poesia e depois a gente passa para as perguntas, porque a gente só tem 1 hora de live, né? E, Então vamos lá. Eu escolhi uma poesia que ela fala muito sobre o caminho que andamos, né? E o que realmente importa, que é uma poesia de Cora Coralina. Vamos lá. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Cora Coralina. Que é uma poesia que fala muito sobre o caminho e o que plantamos, porque o que a gente planta agora é o que a gente vai colher no futuro. Eu escolhi essa poesia por isso, porque traz muito. Eu queria te fazer umas perguntas de como você vê as afinidades, o ponto em comum entre a poesia e a filosofia. isso, como eu havia falado antes, Aham, a gente já começou a pontuar, né, no bate-papo, essa capacidade de abstrair que a filosofia tem, de olhar para a realidade como sempre algo novo. E a gente vê desde da primeira forma de filosofia, a chamada filosofia antropológica, né? Que veio iniciada com Sócrates, né? Que vai falar dessa poesia voltada e compromissada com o humano, com o sentimento humano, com os significados, né, que o humano tem e a capacidade e a missão que nós, como seres racionais, temos conosco mesmo, né, de caminhar dentro de uma possibilidade de construir seu próprio sentido de vida através da nossa autoconsciência. Então, quando ele sim. saía às ruas, né, perguntando o que as pessoas pensavam sobre o amor, sobre a tristeza, sobre a guerra, sei lá, sobre qualquer coisa, que já existia um repertório no senso comum que já pré-definia, ou seja, as pessoas nascem e já encontram na sociedade, né, todo um imaginário, todo Sim. um sentido, né? E nós, então, apenas usamos esses mapas para viver. E Sócrates vai questionar isso, não é? Ele vai desconstruir essa ideia de que as pessoas sabem realmente o sentido da própria vida, simplesmente porque já encontraram, né, na sua cultura aquelas Aham, formas de sentido, né, já prontas. Então ele dizia: só sei que nada sei. Então, esse ato de humildade que a poesia tem, a gente vê na filosofia, no sentido de buscar, de sempre olhar para as coisas, a realidade, e para si mesmo, sempre com um olhar novo, não é? Como o próprio ato de instituir o sagrado, o ritual, o batismo, sim. né? Aquela coisa de nascer novamente. Então, a poesia e a filosofia requer um olhar novo, requer que Aham, você se renove, né? Para o seu olhar a cada dia, não é? A cada momento que você olha uma rosa, não é só uma rosa, é a rosa, é aquela rosa, é aquele momento, né? É o encontro do teu sentimento com aquela rosa, né? Então, esse encontro aí, essa mesma capacidade de estar olhando para as coisas como se fossem novas, né? aham, Como uma criança, né? Tem um filósofo que ele vai dizer que o, o, o homem adulto, o ser humano adulto, deveria ter a criança como mestre, né? sim. Que é Kierkegaard, né? O dinamarquês, o filósofo Kierkegaard, ele vai falar justamente que ele vai defender isso, né? De que a criança é o grande mestre. E a gente tem na psicologia de Carl Jung, né? O arquétipo da criança, né? Como aquela ideia perfeita, Sim. aquele modelo do que seria a criança, algo puro,
algo novo, algo que sempre está à busca das coisas, de conhecer, de investigar, do oculto, né? Então, a poesia, ela é esse amor ao que está oculto, como a filosofia também, né? Então, Uhum. e a gente revela, o poeta, ele revela o oculto nas palavras, e ele reveste, né, de outros sentidos aquilo que parecia antes oculto, né? Então, eu acho que esse encontro entre filosofia e poesia, Uhum. ele é perfeito nesse sentido de que aquilo que está oculto de si, do mundo, né, é aquilo que a gente busca encontrar em nós mesmos. É o desejo de reencontrar o todo, né? E eu acho É, que tudo que alguém você, quer falar algo. uma pergunta, é, você tem assim um poeta, uma poetisa que você goste muito? Porque eu particularmente eu recitei uma poesia de Cora Coralina, mas eu gosto muito de Cecília Meirelles. E você tem algum Ah, assim que você goste muito? olha, Bia, eu tenho alguns anos, eu fiz um livro de poesias dedicadas a poetisas de língua portuguesa. E todas Aham. elas ali, eu tinha uma intimidade maior, outras menor, mas eu terminei conhecendo outras e me apaixonando também. E ao terminar as poesias, eu me apaixonei por todas. E principalmente uma carioca, né, nascida em 52 que faleceu em 1983, chamada Ana Cristina César, minha xará, né? Ela foi tradutora, além de poeta, e uma acadêmica, né? Ela, como tradutora, ela era uma excelente tradutora da língua inglesa, né? Ela traduzia poemas. Imagine você traduzir poemas, que coisa, né? Ter Aham. uma capacidade muito grande traduzir poemas, não é fácil, né? E ela foi uma exímia tradutora do inglês de poemas. E eu dediquei a cada uma delas duas poesias. E eu trouxe aqui para vocês uma poesia que foi dedicada a justamente Ana Cristina César, onde eu traduzo um pouco do sentimento dela, tanto de tradutora, né, como de poeta, né, e como conviver com isso, porque para ela as palavras, como todo poeta, as palavras são sagradas, né, é, e Sim. como poetas da antiguidade clássica grega reivindicavam, e eu acho que tem toda a razão, porque a linguagem poética, ela toca o nosso coração, né? Então, ela está. É por isso que muitos filósofos dizem que a filosofia deveria ser escrita de forma poética, né? Então, esse poema se chama Concreto de Mim, né? Ela foi uma grande representante do estilo moderno na poesia brasileira, no estilo chamado Poesia Marginal, né? Onde ela extraía de coisas pequenas, né, grandes relevâncias de sentido, como Manuel de Barros, né, o Sim. poeta pantoneiro. E aí, nesse concreto de mim, eu tento, digamos assim, incorporar um pouco o sentimento dela para traduzi-la é, e fazer ela aparecer nesse poema que eu fiz para ela, sabe? Então, a ideia foi essa. Eu li um pouco sobre a vida dela, e como ela viveu e como ela morreu, né? Ela se suicidou muito Uhum. jovem. E então eu escrevi o concreto de mim. Em alma criança, brinco, faço regaço de mim. Cubro-me na sinceridade dos meus versos. Salvo-me do duro, do impuro, da vida. Ponho meus pés em algodão de minhas palavras. Beleza é brevidade. Como flores que murcham com o passar das horas. Por isso,
te faço esses versos agora. Eles são pássaros que desgarram de mim. Leio a contrapelo toda a palavra e dela faço origami. Deixo-a em pé, disfarço assim suas incertezas, suas frágeis mentiras, perdida e humana divindade minha, onde está? Não sou perfeita ou santa, sou apenas eleita no mundo que tenho em meu peito. Um mundo de fantasmas viventes, de tempos, embora presentes, são tão mais atrás. E mesclo todos em mim, e deles não sou mais parte. Dos meus olhos vejo refletidas aquelas esquinas que na noite fria e escura me deixo ficar, jogando meus versos na sarjeta, que o dia se incube de deixar assim ao resvalo todo o apreço de mim, e o sol brilhando quente em minha testa teima em trazê-los de volta, ainda mais puros, sem excessos, somente eles e mais nada. Então, Que essa linda, poesia forte, muito bonita. esse concreto de mim que eu fiz dedicado a Ana Cristina César, essa grande poetisa de língua portuguesa, nossa brasileira, muito interessante, né? Muito profunda ela. Tia Cris está aqui perguntando se tem gente que faz poesia. Se tiver, entre em contato com a gente. Tá fixado aqui o Instagram do Arautos e o YouTube. Entre em contato com a gente quem faz poesia. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queira perguntar a mim ou a Ana? Tem alguma pergunta, Ana? Alguma coisa para o pessoal? Eu tenho um poema também de Cecília Meirelles, que você, né, gosta demais, né? Tem um poema de Cecília que ele bate bastante com essa questão da autoconsciência, né, do poeta, a importância do poema gerar uma reflexão nele mesmo, de ser um processo, né, digamos assim, de catarse, de pôr para fora, de purgar, né, aquilo que dói, aquilo que... Então, eu acho que as artes e a poesia é, sim, uma forma de terapia, pode, sim, ser uma forma de autoconhecimento e de terapia, sim, não é? Eu penso que a poesia é uma forma... Eu penso que a poesia, assim, é uma forma leve de expressar seus sentimentos, suas coisas. É uma forma muito bonita, a arte. Não é? Eu posso falar, então, essa poesia dela para vocês? Vamos lá? Sim. O nome da poesia é Motivo, de Cecília Meirelles. Eu acho que muitos de vocês conhecem esse poema, é muito popular, eu acredito que seja muito popular esse poema, Motivo. Eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Só sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Esse Sim, sentimento de distrair. Né? Lindo, muita né? gente aqui está falando que conhece, eu também conheço, adoro essa poesia.
É muito linda. De vez em quando eu posto, né, essa frasezinha, né? Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Em algumas dessas redes sociais minhas, porque é uma frase que me diz muito, né? Não ser alegre nem ser triste. Eu acho que é Sim. tudo. Eu acho que tanto eu acho que essa ideia de transcender, o desejo de transcender, né? Esse desejo de transcender está no poeta e está também na filosofia, porque a busca da verdade é você querer transcender, né? Desejar alcançar uma verdade maior, uma verdade que possa ser para todos. Não é? Sim, Então, essa concordo. verdade, às vezes, se encontra com o nome de Deus. Não é? Então, a busca da transcendência, ela está mesmo naquele que não tem Deus no sentido de ético religioso, entende? Mesmo naquele que é ateu. Mas o sentido de transcendência, ele está na condição humana. Ele tá naquele desejo de não se ver simplesmente como algo perecível, mas junto com as demais coisas. Tem a poética mística do oriental, né, árabe principalmente, com, por exemplo, algumas correntes do islamismo, como o sufi, né, o Uhum. sufismo, e Rumi é o grande representante, o grande expoente dessa corrente, esses poemas místicos, onde ele vai falar do amor como o encontro com todo, né? O amor é essa busca incansável de você manifestar a sua perfeição, o melhor de você e entregar ao todo, né? Entregar esse todo que a gente pode falar como Deus, universo, energia, sei lá, qualquer nome que Aham. você, né, na sua forma de pensar, possa conceber. Então, é essa busca por um todo, pela essa transcendência. Né? E Uhum. então, é essa inspiração divina que as musas, né, nos deram, aqueles que se propõem a caminhar, né, essa caminhada pela poesia, pelas artes, de modo geral, é esse oráculo de acesso a essa transcendência, né? A transcendência que antes de estar fora, está em algo, está dentro de você mesmo, não é? É a tua consciência manifesta, né? Do aqui e agora. Então, Aham. quando Cecília fala, um dia sei que estarei mudo, não é? Mais nada. Ou seja, quando ela diz assim, se chegar o que é finito, né, eu já fiz a minha parte, eu construí-me, né? Eu tentei, eu fiz. Então, aquele amor, aquelas várias formas de amor que o platonismo vai falar e que tem lá no amor de Marac, né? Aquilo de você realizar, você fazer, o amor por fazer, né? E você fazer da melhor forma, é essa perfeição. Então, a própria ideia de filosofia, né, como amor à sabedoria, sabedoria Aham. como algo que a busca daquilo que é perfeito, né? Daquilo que é belo porque é perfeito, né? Porque Sim. você conseguiu passar pelos seus desafios, seus próprios desafios. Então, o poeta, ele é aquele que não tem vergonha de se mostrar, né? Ele faz o desafio de primeiro se encontrar com as suas luzes e suas sombras, reconhecer como parte de si, não é? Ah, E ah. aí construir a sua prática, né, de escrita através da palavra. Bom, temos pouco tempo agora de live, já vai finalizar. Então, muito obrigada por participar, Ana. Tá faltando um pouquinho tempo mesmo. Então, a gente vai ter que finalizar por aqui. Mas obrigada, gratidão pela participação. Você deu uma aula Gratidão a incrível aqui. todos. Muitíssimo obrigada.
Obrigada.